Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 179 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar com o Mister Pedro Guerreiro sobre futsal e depois vamos viajar pelo Distritalão, pelo CP Portimonense na segunda Liga e Farense na Primeira Liga com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. Hoje temos connosco o Mister Pedro Guerreiro, selecionador do futsal da AFA, para conversar sobre o futsal algarvio. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Força, Emílio. Mister, a experiência no futsal de formação, no futsal feminino e masculino, permite-lhe ter uma visão global abrangente da modalidade. Nas diferentes abordagens que teve, como é que viveu essas experiências e quais as principais diferenças que encontrou? Bom, de facto, permita-me aqui um parênteses, não só na formação do futsal feminino e masculino, mas também a nível sénior. Portanto, eu tive a possibilidade de ter ali alguns momentos de transição também, não só na formação, mas a nível sénior. Tive a oportunidade, realmente, e o privilégio de trabalhar com os dois géneros e para além das diferenças que são muito evidentes e naturais, físicas, que realmente implicam os níveis de força, a velocidade do jogo, as questões técnicas começam realmente a se aproximar. Hoje em dia, portanto, uma menina, senhora, já existe uma menina, senhora com boa relação com bola. No que toca à intervenção, se quisermos abranger um bocadinho mais o tema, realmente no feminino a tua intervenção tem que ser um bocadinho mais pormenorizada, mais explicada, mais cuidada, na forma como pretendes transmitir algo que fique sempre no seio da equipa. Já no masculino é diferente, portanto, consegues ser um pouco mais autêntico naquilo que transmites, dependendo obviamente da forma de liderança e do momento, mas o pormenor não é assim tão importante, porque há as questões do improviso, há a criatividade, há uma autonomia diferente de resolver os problemas do jogo. Portanto, feminino e masculino, estamos aqui perante uma dialética, na minha opinião, em que eu costumo, por vezes, dizer que ao feminino queremos retirar o padrão, a formatação e dando-lhes as possibilidades de autonomia e decisão, ao passo que no masculino, por sua vez, é necessário reforçar que existem ali algumas linhas orientadoras e um plano coletivo a seguir de equipa. Também há semelhanças e eu tive felizmente a possibilidade de perceber que tanto no feminino como no masculino equipas devidamente focadas e motivadas no trabalho e no processo alcançam os objetivos pretendidos que são propostos no início da época. Mister, o futsal algarvio já viveu melhores dias com o Portimonense na primeira divisão, o Farense e o Albufeira na segunda. Qual é o estado atual do futsal masculino? Deixou de haver dinheiro e perdeu-se qualidade? O que é que se passa com o futsal masculino no Algarve? É um facto que já tivemos maior exposição nacional, sem dúvida alguma, das nossas equipas algarvias. Mas também é um facto que o nosso campeonato distrital é composto por equipas em que parte dos atletas já experienciaram campeonatos nacionais. Portanto, eu acredito que existem formações e com planeamentos definidos, a médio prazo talvez, para alcançar o desafio nacional. Agora, se é com mais ou menos dinheiro, eis a questão. Será realmente cativante para os atletas e se as equipas conseguirem alcançar esse patamar? Bom, o que eu quero dizer é que há qualidade no Algarve de jogadores e também de treinadores para andarem noutros patamares, meritoriamente. Agora, no entanto, é necessário perceber se toda a macroestrutura de um clube reúne os alicerces necessários para o efeito. Essa é que é a verdadeira questão.
E em relação ao futsal feminino no Algarve, o Parchalense tem-se mantido nos nacionais, mas qual é a realidade competitiva do futsal feminino no Algarve? É assim, o Parchalense realmente tem-se mantido nos nacionais e é um feito para a região. Eh, É uma equipa, uma estrutura já com jogadores desde o distrital, staff técnico, já há alguns anos que eles vão cumprindo os objetivos da manutenção. Acredito que existem aqui mais 2 ou 3 equipas no Algarve que, se realmente conseguissem estar na segunda Divisão Nacional, também conseguiriam o objetivo da manutenção. Portanto, isto é valorizar o futsal feminino do Algarve, porque há umas grandes diferenças. Portanto, há as equipas que são realmente boas e depois há aquelas equipas que estão a iniciar e que têm maior dificuldade e menos argumentos na modalidade. Mas da experiência que tenho com o feminino, e isto posso até afirmar convictamente, se houvesse a possibilidade de um clube ou uma equipa reunir as melhores jogadores de futsal do Algarve e as algarvias, porque temos algumas algarvias a jogar fora do Algarve, treinando bem, com as devidas condições, representariam com aproveitamento, na minha opinião, uma primeira divisão nacional no futsal feminino. Muito bem. E agora, na seleção do Algarve, o Mister tem acompanhado o desenvolvimento do futsal jovem e de formação. Que avaliação faz? Pelo menos há sinais, os sinais parecem positivos, ou não? Sim, de um modo geral, a avaliação é positiva. Nós, recentemente, no final do ano, tivemos no torneio Interassociações com os nossos sub-15 masculinos e apresentamos boas prestações nos jogos, portanto, o que nos levou a colocar 4 dos nossos atletas algarvios na seleção nacional. Portanto, estamos a falar do Cavalinhos e o Bruno Barbosa, que representam Pedra Mourinho, o Tiago Viegas, o Loutano e o Gabriel Araújo, o Farense. Atualmente o Bruno e o Gabriel ainda se mantêm na seleção. Portanto, isto é um dos exemplos do trabalho dos clubes, dos treinadores também, e da importância que realmente é dada ao talento e à formação algarvia. Portanto, hoje em dia, o menino ou a menina que gosta de futsal procura a modalidade, mas já não há procura como segunda escolha ou como alternativa, portanto, mas sim com a convicção que é a primeira escolha, que é algo que gosto de fazer. Isso é algo positivo para nós, portanto, que nos faz crescer. Se analisarmos os dados relativos já à época transata, deparamos que na presente época houve um crescimento na formação, com mais de 150 atletas, portanto, não é exponencial, mas é um indicador positivo de um ano após ano de crescimento. Portanto, e consequentemente, pois, o aumento da quantidade, mais qualidade, uma maior atenção para a formação do jovem atleta. Aqui o processo de certificação das entidades formadoras é determinante para o desenvolvimento também do futsal jovem. Estes são os pontos positivos do futsal jovem na formação. No entanto, preocupa-me aqui o facto, no escalão de júniores, há uma diferença decrescente do número de atletas em relação ao escalão de juvenis. De qualquer forma, o atleta que chega a nós, seleção do Algarve, já é um atleta que chega com skills fundamentais à prática da modalidade. E, por vezes, até surpreendentemente positivos, muito positivos para o nível e para a idade apresentada ao prognóstico. Já me tinham falado anteriormente que nós, quando tínhamos a possibilidade de participar nos torneios de interassociações, tínhamos sempre prestações positivas. Realmente é o que acontece, porque nós aqui no Algarve conseguimos ter jogadores de qualidade. Mister, havendo problemas nos júniores, a curto, médio prazo temos problemas nos séniores.
é uma questão pertinente, realmente, porque é perceber se realmente nas nossas equipas séniores atualmente são produto da nossa formação. Isso é importante perceber, é importante, é um tema, é algo de estudo, porque é importante perceber a continuidade da modalidade ou a continuidade do futsal. E perceber até que ponto é que existe essa taxa de abandono, porque, ou pelos estudos, ou, enfim, é um tema é uma questão bastante pertinente para um tema muito alargado para desenvolver no futuro. E, mister, e os jovens do sexo feminino, o futsal feminino, tem havido um crescimento, né? Mesmo a nível da qualidade das atletas. Sim, o crescimento no feminino, vão parecendo mais meninas, vão parecendo realmente mais meninas com mais capacidade, não parecem tantas, o crescimento não é tão acentuado como no masculino, mas realmente ainda vão aparecendo algumas meninas com a devida qualidade para a prática da modalidade. Neste momento na seleção temos uma menina de 2013, estamos a falar uma menina com 11 anos, a fazer o treino com meninas de 17, portanto, realmente, e a menina está a ter aquela experiência pela primeira vez e realmente algo do ponto de vista técnico e de leitura do jogo acaba por estar ao nível de muitas das mais velhas. Portanto, eu acho que esse crescimento é notório. Agora, é um crescimento, diria eu, um pouco mais lento do que no masculino. Mas isto é como tudo. Se o futebol crescer, nós também crescemos. E é este princípio é por este princípio que nós temos que olhar. Portanto, o futsal, os destinos do futsal no Algarve vão depender muito daquilo que será o trabalho dos treinadores, será o trabalho dos clubes, será a forma como apostam no desporto, nomeadamente agora no feminino, e hoje passa muito por aí, passa pelo trabalho não só da associação, mas também dos clubes junto das comunidades. É mais. O Mister Pedro Moreira dizia aqui há uns tempos atrás que faltava ao futsalista algarvio a capacidade de trabalho para estar ao nível dos outros. Com a sua experiência nos vários setores, que avaliação é que faz do futsalista algarvio? As virtudes e os defeitos, obviamente. Eu acredito que eu recordo, tenho uma vaga ideia dessa observação do Mr. Pedro, e só que não me recordo ao certo quando é que foi colocada e em que contexto, em que momento do clube, ou qual o propósito, se havia investimento ou não no clube relativamente ao jogador algarvio, mas lembro-me desse tema. Portanto, não consigo opinar muito sobre isso porque realmente não estive inserido na ocasião. No entanto, o que é que eu posso acrescentar relativamente ao futsalista algarvio? Tive a oportunidade, e porque me cruzei com alguns atletas que tiveram uma experiência em patamar superior recentemente, e tive a oportunidade de presenciar que o jogador gosta de trabalhar. Portanto, o jogador revela capacidade de trabalho, com uma intenção de melhorar dia após dia. Estejam eles inseridos em que contexto estejam. Portanto, o importante para o jogador algarvio, na minha opinião, é o conforto, independentemente da exigência competitiva. Para além destes, tive a oportunidade de os treinar, também verifico que existem outros com a mesma determinação de trabalho. Portanto, não só em patamares superiores, mas inferiores. Nós temos um campeonato distrital rico em atletas que já tiveram experiência de nacional. Portanto, eu quero olhar para o tema do futsalista algarvio valorizando-o. E se realmente existe uma percepção, por vezes, de alguma falta de capacidade de trabalho, então qual é a função e a responsabilidade dos agentes esportivos sobre este propósito? Acho que a questão é um bocadinho por aí, não é? Também a compensação e a motivação também ajuda. Desculpa, Mírio?
Não percebi. A compensação e do trabalho e Sim, os incentivos, etc. exato. Repare, o facto isto agora entramos aqui numa área da profissionalização, não é? Portanto, se quisermos olhar para o lado mais profissional do atleta de futsal, não é fácil ser profissional no futsal, seja jogador ou treinador. No entanto, é perceber se os clubes, pronto, se têm as condições para valorizar o jogador algarvio. Porque, na minha opinião, existe valor no Algarve, sem dúvida alguma. E existe valor não só na atualidade a nível sénior, como aqueles que vão aparecendo. Bem, e em termos de comandos técnicos, há alguma escola algarvia de treinadores ou métodos padronizados do futsal algarvio? Ou há novas ideias, novas metodologias, ou registra-se uma estagnação nesta área? Como é que tem vivido? É assim, o futsal o futsal, felizmente, é uma modalidade em constante evolução. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol tem feito realmente um trabalho exímio junto das associações, dos clubes e dos treinadores no que toca ao plano formativo, com os devidos projetos, os fundamentos do jogo, do treino de guarda-redes, etc. Neste momento, em termos técnicos, posso dizer é que toda a gente fala a mesma língua no futsal. A questão torna-se muito importante e provocadora do ponto de vista do desafio é quando falei numa escola algarvia de treinadores com métodos e novas ideias. O futsal é uma modalidade diferenciada e deve continuar, na minha opinião, a ser diferenciada para melhor. Mas respondendo aqui mais diretamente à questão, as novas ideias surgem quando há partilha. Portanto, e hoje em dia, será que não temos a possibilidade de partilhar conhecimento? Levanta a questão, porquê que não o fazemos? Ou porquê que não estamos autorizados a fazer? Por vezes também acontece isso. E muitas outras questões podem-se levantar, mas não há uma escola de algarvia de treinadores. Há sim orientações técnicas formativas dirigidas pela equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol, mas de qualquer forma também não considero que exista uma estagnação de conhecimento técnico. Portanto, mas acredito seriamente que se houvesse uma maior partilha de conhecimento, novas ideias iriam surgir, e não só no plano técnico, metodológico, mas também nas diferentes áreas de gestão da modalidade. Seria benéfico para todos. Partilhar. Obviamente, Mister. E em relação ao Mister Pedro Guerreiro? De onde vem? Para onde vai? Quais são as ambições e os objetivos? O Mister Pedro Guerreiro depois iniciou esta aventura no futsal há quase 20 anos. Pronto. Inicialmente fui praticante de futebol. Na altura, o futsal, na minha altura, o futsal era um bocadinho ali a alternativa, quem nem conseguia ficar no futebol. Mas o futsal surge já em idade sénior, portanto, ali nos primeiros anos de sénior, a convite de um treinador do Francisco Belchior, que não me conhecia pessoalmente, mas que me via nos torneios de futsal, da cidade, etc. E me expressou o convite para pertencer à equipa dele de futsal. Foi um desafio novo para mim, realmente, numa modalidade que já gostava, mas que não a praticava de forma federada, né? E a partir dali, e porque já tinha também o curso de primeiro nível de futebol, o Mister começou a investir em mim, a me delegar ali algumas funções na equipa, nomeadamente aquecimentos, preparação física da equipa, etc. Portanto, foram desafios que eu aceitei prontamente e comecei a olhar para o treino de futsal. E comecei-me a apaixonar pela modalidade. Portanto, aí comecei a investir na minha formação,
nomeadamente enquanto treinador, respectivo primeiro nível, segundo nível, licenciei-me em Educação Física e Desporto, passei depois a treinador principal, conjugado pelo respectivo mister que me colocou no futsal, passou a ser o meu adjunto, Francisco Belchior. Se ele me tiver a ver, mando-lhe daqui um grande abraço. E fui trilhando o caminho no futsal algarvio, aprendendo com treinadores, com jogadores, com diretores, com clubes. Portanto, e num passado mais recente, onde já estava devidamente preparado para conquistar títulos no Algarve. E tive essa oportunidade. As coisas aconteceram no feminino, depois no masculino, e consequentemente distinções individuais. Mas pronto, o que é que eu quero dizer com isto? É que, obviamente, tudo o que é conquistado ou foi conquistado não é só obra do treinador Pedro Guerreiro. Portanto, foram muitas as pessoas que realmente me acompanharam e que me fizeram tornar cada vez mais capacitado para treinar. Repare que e isto é muito importante que se diga, porque repare, no início da minha carreira eu fui amparado por um treinador já experiente na modalidade, que apostou em mim e que me fez crescer. Portanto, teve a coragem de apostar no jovem e fazê-lo crescer. Da mesma forma, numa fase mais adiantada, foram determinantes para a minha evolução outras pessoas, nomeadamente ao nível das tomadas de decisão, etc. Portanto, agora, o treinador é aquele que assume, realmente, é aquele que define a linha orientadora e é o elemento proativo e reativo e com coragem às situações. Mas é importante ter as pessoas certas ao lado. É importante ter as pessoas certas ao lado. E eu sou a todos aqueles que acompanham e acompanharam o meu percurso. Objetivos, né? Objetivos. Foi ambições e objetivos, né? Ambições Okay. E objetivos. Ou seja, o futuro, para onde é que vai? O futuro. Bom, atualmente estou ao serviço da Associação de Futebol do Algarve e agradeço a forma como fui recebido na associação e estou focado claramente nos trabalhos da seleção. O meu objetivo principal neste momento é contribuir para o crescimento da modalidade no Algarve. Portanto, mas eu não escondo a ninguém que tenha a ambição de ser um dia profissional na modalidade, porque realmente estou efetivamente preparado para o ser. O facto de estar inserido em diferentes estruturas, com conhecimento de diferentes áreas, desde a coordenação técnica, áreas diretivas, de gestão, dá-me aqui um know-how para ambicionar a profissionalização, mas dentro do treino, da modalidade. Agora, se acontecer, irei ser bem sucedido, porque estou preparado. Até lá, continuarei com a mesma paixão, com o compromisso e na procura de mais conhecimento, porque é isso que me define enquanto pessoa e treinador. Eu costumo negociar tudo com as minhas equipas, mas algo que eu não consigo negociar é o compromisso. Compromisso tem que haver. E eu acho que isso é traço da minha personalidade. É me comprometer com aquilo que é eu treino, com aquilo que é o jogo, com aquilo que são os atletas, com aquilo que são as pessoas que me acompanham, com aquilo que é o clube e vestir a camisola. E é isto. E, Míster, aquele projeto da Pedra Mourinha era quase o início do profissionalismo, ou não? Não diria que seria o início do profissionalismo, mas repara, isto eu acho que há clubes no Algarve que têm todas as condições para dar um passo à frente. E a Pedra Mourinha reúne ali, na minha opinião, como é óbvio, reúne as condições em termos físicas para conseguir dar esse passo. Se calhar é um dos clubes que ganha aqui uma vantagem maior relativamente a outros, porque tem um espaço próprio, porque consegue desenvolver um conjunto de atividades inerentes a esse espaço e tem uma envolvência.
Agora, nós sabemos que isto não é fácil, isto é muito fácil falar, mas depois de executar é mais difícil. É mais difícil. O facto de ter uma infraestrutura própria não quer dizer com isto, tem toda uma outra parte de investimento que tem o seu custo, né? Portanto, por vezes é mais fácil trabalhar em pavilhão que seja de um camarário ou de escola do que propriamente um pavilhão próprio, né? Portanto, existe ali há sempre uma lâmpada que se funde, há sempre os custos. Há sempre os custos inerentes àquilo que é a sua propriedade. Agora que inicialmente estava projetado ali alguma coisa com uma ambição que realmente se pretendia do ponto de vista diretivo, sim. Infelizmente não aconteceu, mas nunca sabe se no futuro próximo as coisas não possam acontecer, né? Portanto, eu realmente ficava satisfeito, fico sempre muito satisfeito, como é óbvio, qualquer clube, mas fosse a Pedra Marinha, ou fosse a Zé Jupes, ou fosse os Sonâmbulos, ou a França, para mim é indiferente, mas sempre que há a possibilidade de uma equipa conseguir sustentar a sua base e conseguir criar um conjunto de ferramentas para atingir outros níveis competitivos, fantástico. Acho que não só ganha o clube, mas ganha o futsal algarvio com isso. Obviamente, isso é o principal. Mister, vou libertá-lo, agradeço a sua presença e disponibilidade para esta excelente entrevista. Muito obrigado e sucesso para o futuro. Obrigado, Emílio, obrigado pela oportunidade, obrigado à Connect TV. Pronto, e para mim é um orgulho estar aqui a falar sobre futsal, sobre a modalidade que apaixona tanta gente e que é diferenciada, é sem dúvida alguma diferenciada. Portanto, um grande abraço para todos aqueles que partilham da minha opinião. Bem, muito obrigado. Muito bem, terminada a entrevista, vamos para o Distritalão. A 18ª jornada ficou marcada pela quantidade de empates e pelo facto de nenhuma equipa ter conseguido vencer em casa. O Olhanense 1912 de Filipe Rodrigues impôs um nulo ao candidato Futebol Clube Ferreiras, de Ivo Soares, que caiu para o 3º posto. No duelo da Cauda, Lusitano de Jorge Viegas e Moncabé de Rui Pinto partiram pontos numa igualdade a 1 golo. O Imortal de Leandro Palma venceu o Colatrense de Ricardo Moreira por 2-0 e foi o grande vencedor da jornada. O derby de Lagos terminou com uma igualdade a 1 golo entre o Odiacher de Tony Sormanho e o Esperança de Lagos de Manuel Monteiro. Na fronteira dos sextetos, o Silvas de Fábio Félix levou a melhor na Penha e venceu os 11 Esperanças de Eduardo Barão por 2-1. No jogo cartaz da jornada, o Portimonense de Fábio Raimundo e o Quarteirense de Paulo Duarte fecharam um jogo grande com uma igualdade a 2 golos. Mister, começamos por aí, uma análise à jornada. Já boa noite ao Emílio, boa noite ao Carlos Encarnação, boa noite ao Jefferson, boa noite aos nossos internautas. É com muito gosto, estou aqui mais uma semana e espero que o programa corra bem e os nossos ouvintes gostem de nos ouvir. Eu ia começar aqui então pelo Olhanense Ferreiras, um jogo onde o Olhanense conseguiu aqui impor um empate às Ferreiras, que ia muito bem lançado na perseguição ao primeiro lugar, mas este Olhanense que vem agora com 3 ou 4 reforços, 3 jogadores que vêm da Holanda, a equilibrar melhor esta equipa e a criar dificuldades às Ferreiras, pois o empate e as Ferreiras aqui a deixar fugir o ataque ao primeiro lugar, com o resultado que o Portimonense também não conseguiu. Indo aqui para o Lusitano Moncarapachense, os 2 últimos encontraram-se, pois é um jogo dos da cauda da tabela. O Lusitano teve a perder, fez um autogolo e depois mais tarde já
aos 90 mais 6 a conseguir o empate, portanto um resultado justo para os dois últimos. Colaterense imortal, o Colaterense continua naquela senda, não conseguiu aqui minimamente competir com o Imortal, que vem de uma senda de vitórias e no ataque, neste caso, fica em primeiro lugar, aí buscar 3 pontos à horta da areia, que é sempre difícil, mas o Colatra aqui a não conseguir minimamente até fazer um gol para poder até abrir a partida, o Imortal, de parabéns, em primeiro lugar. O Odiaste com Esperanças era um jogo já muito difícil que nós esperávamos, o Odiaste também ainda muito tenso nos seus jogos em casa, a equipa parece ficar um pouco ansiosa perante os seus adeptos e a não conseguir aqui a vitória que eles tanto esperam. O Esperança de Lagos a conseguir sempre um bom empate, no campo das Eiras é sempre muito difícil jogar, um resultado que também se ajusta muito bem. O Esperança de Silves, não é um resultado surpresa, é um resultado normal, mas nós vínhamos aqui, os 11 Esperanças, numa fase mais positiva, neste caso a escorregar no Imortal e agora em Silves, até marcou primeiro, mas depois o Silves conseguiu forçar 2 erros, um autogol e depois um penalti, tudo na primeira parte. No segundo tempo é normal, o Silves a jogar fora de casa e a baixar um pouco as linhas, os 11 Esperanças ainda fez tudo para chegar ao empate, não conseguiu, parabéns ao Silves, o resultado ajusta-se. Portimonense com a Quarteirense, pois era o tal jogo que nós íamos ver até que ponto é que o Quarteirense conseguia responder para ainda poder chegar hoje da frente. Conseguiu e muito bem, teve a perder, deu a volta ao resultado e depois no fim de estar a ganhar 2-1, teve 2, 3 vezes o resultado para fazer o 3-1, não matou o jogo e aos 80 minutos sofre o empate, o resultado que se ajusta àquilo que as duas equipas produziram em campo. Muito bem. E a Encarnação, como é que viste a jornada? Olha, em primeiro lugar, boa noite, Emílio, boa noite, Luís, boa noite também ao Jefferson e todos aqueles que nos vão ver e ouvir. Um Distrito de Alão que está sem dúvida ao rubro, um Esperança de Lagos que acabou por empatar nesse derby do Conselho uma bola com o Odiaste. Sem dúvida que quem aproveitou o deslize do Portimonense em casa frente ao Quarteirense foi a formação do Imortal, já que veio até a Faro vencer o Colaterense por 2-0 e depois esse jogo que efetivamente criava e estava rodeado de muitas expectativas, que eram os 11 Esperanças de Silves, tal como o Luís disse muito bem, 11 Esperanças esteve a ganhar e depois 2 deslizes acabou por não segurar nem sequer um ponto, mas isto, como é óbvio, não vem defraudar a excelente temporada que os 11 Esperanças estão a fazer este ano na primeira distrital. O certo é que o Ferreiras no José Arcanjo marcou passo nesta luta, embora esteja separado por apenas 2 pontos em relação ao Imortal, mas também com menos um que o Portimonense. O certo é que acabou por marcar passo nesta jornada, quando poderia, de alguma forma, estar ali no topo da tabela. Portanto, um distritalão muito, muito competitivo, muito equilibrado por cima mesmo, com muita qualidade. Basta muitas vezes ouvir a rádio para tentar perceber que aquilo que se passa nos campos do Algarve é efetivamente um futebol de qualidade, o que é bom para o futebol algarvio e também para as equipas que competem nesta primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Algarve. Bem, e em relação aos melhores marcadores, recordamos que Mário Marocas do Imortal segue na liderança com 14 gols, seguido de Edinho Júnior do Ferreiras com 10 e por Alexandre Moutinho do Portimonense com 9 e Tomás Fernandes do Quarteirense também com 9. Após 18 jornadas, os mais e os menos do Distritalão. Encarnação, começamos por aí. Olha, os mais do Imortal, porque efetivamente colou-se novo na primeira posição e parece que o grande objetivo, tal como Ferreiras e também como Esperança de Lagos, seria um regressar rápido de novo ao Campeonato de Portugal. O certo é que este Imortal tem sido uma equipa que teve uma fase menos boa, mas que conseguiu de alguma forma recuperar a andança e o caminho que estava a traçar e está na primeira posição. Salientar também este Portimonense
que não quer sair de alguma forma destas posições que dão acesso a um outro patamar, como é óbvio. Uma equipa, um clube com pergaminhos do futebol português, um clube que, efetivamente, independentemente de ter uma SAD que está a competir no outro escalão, está a mostrar que realmente a formação que tem feito e que está a fazer é, sem dúvida, algo que poderá trazer benefícios para o próprio clube num futuro muito próximo. Depois, os menos. O Lusitano Vila Real, como é óbvio, continua ali na senda de baixo e não consegue deixar a lanterna vermelha, e ao Colatrese, que mesmo com mudança de treinador, notou-se algumas melhorias, mas o certo é que a eficácia e os pontos, que são aquilo que é o mais importante, digamos, nos campeonatos para as equipas, não têm conseguido. Vamos ver até a final se ainda consegue fazer alguma coisa de jeito, mas vendo que o sexto classificado é os 11 Esperanças e tem 28 pontos e o Colatrese 12, é óbvio que será muito difícil a formação do Conselho de Faro, ou a formação de Faro, chegar a um lugar que lhe dê acesso à manutenção. Vai, Mister, os mais e os menos. Eu, os menos, também estou aqui um pouco de acordo com a Encarnação. O Colatrese, que ainda prometeu, com a mudança de treinador, ganhou alguns pontos fora, ganhou alguns pontos em casa, mas agora numa fase pós-festas de Natal e Ano Novo, derrapou completamente, a equipa perdeu competitividade e não consegue pontuar, mesmo em casa, que faz da sua casa a Horta da Areia a sua fortaleza. E então vai aqui o meu menos para o Colatrese, para ver se realmente eles conseguem aqui a reviravolta e esta equipa do Conselho de Faro poder estabilizar e ficar na primeira divisão. O mais, eu vou para o Silves, que tinha vindo aqui de um período menos bom, mas depois logo ali a seguir às festas, passado um jogo 2, equilibrou e está numa fase, talvez a melhor fase da época, muito regular, a ganhar em casa, a ganhar fora, foi ganhar o Diacho, agora veio ganhar a Faro, as 11 Esperanças. Portanto, o Silves aqui a fazer uma grande campanha nesta fase do campeonato. Muito bem, e Mister, vamos continuar por aí. Quando faltam 4 jogos e 12 pontos por disputar, o Diacher está quase a juntar-se ao Olhanense, Monca, Colatrese e Lusitano no sexteto de manutenção. E ainda falta saber quem será a última equipa. E na próxima jornada vamos ter o jogo cartaz da jornada entre o Imortal e o Portimonense. Na primeira volta registrou-se uma igualdade a 1 gol. O Futebol Clube Ferreiras, 11 Esperanças. Na primeira volta, o Ferreiras venceu por 1-0. O Esperança de Lagos a receber o Olhanense 1912. Na primeira volta, o Esperança venceu por 2-0. O Silvas, Colatrese. Na primeira volta, o Silvas venceu por 5-2. Moncabé, Odiacher. Na primeira volta, registrou-se uma igualdade a 2 golos. E o Quarteirense, que vai receber o Lusitano. Na primeira volta, o Quarteirense venceu por 2-1. Mister, antevisão. Bom, nesta antevisão eu vou começar aqui pelo Moncarapachense Odiacher. Cuidado com este Moncarapachense, que talvez possa vir a surpreender este Odiacher nesta 19ª jornada, pois, segundo informações, a equipa A fez 3, 4 contratações e quando é assim, baixa sempre 2, 3 jogadores à equipa B e pode neste momento aqui fortalecer esta equipa e para poder competir olhos nos olhos com o Odiacho, que vem numa fase menos boa e tem que ir a Moncarapaz fazer tudo para ir lá buscar os 3 pontos. Portanto, adivinha-se aqui uma deslocação difícil para o Odiacho. Vamos ver como é que o Moncarapachense consegue aqui competir com este Odiacho. Esperança de Lagos, Olhanense. Conforme eu disse anteriormente, o Olhanense aqui com 3, 4 jogadores novos já deu provas que melhorou muito, conseguiu este empate, aqui. É um empate, mas é um empate, uma sabor a vitória em casa contra umas Ferreiras muito forte, que é o candidato à subida, por isso, cuidado com este Olhanense e Lagos. O Lagos que tem que estabilizar o seu jogo e é favorito para este jogo em casa, por isso tem que ganhar este jogo. As Ferreiras 11 Esperanças,
Hoje os Ferreiras vêm de uma deslocação difícil, ferida, perdeu 2 pontos em Olhão, vai criar aqui sérias dificuldades a estes 11 de Esperanças, que, segundo vimos e eu vi, perdeu agora também mais um jogador que vai para a Liga 3, talvez um dos melhores jogadores, e a conseguir aqui criar algum déficit de regularidade e de rendimento a esta equipa, também juntamente com o Nelly, que também não está, portanto, os 11 de Esperanças com uma deslocação difícil às Ferreiras, vamos ver o que é que as duas equipas conseguem fazer neste jogo. Silves Colatrense, o Colatrense vem nesta fase terrível, horrível, vamos ver como é que vai a Silves encarar este Silves que está no seu melhor período do ano, portanto adivinha-se aqui um jogo bastante difícil para o Colatrense. O jogo cartaz, Imortal Portimonense, daqui pode ditar praticamente o primeiro, depende, conforme o resultado deles, as Ferreiras se ganharem e eles empatarem, passa as Ferreiras para primeiro, portanto adivinha-se aqui um jogo grande, fica difícil prever o que vai acontecer neste jogo, mas com certeza que vai ser um grande jogo. Quarteirense do Lusitano, o Lusitano também vem numa fase que nem em casa consegue ganhar ao Moncarapachense, tem uma deslocação difícil e uma quarteira que foi a Portimão fazer um grande jogo com o Portimonense, foi buscar um ponto, mas podia ter bem ganho o jogo, portanto adivinha-se aqui um jogo muito difícil para o Lusitano. O Quarteirense é totalmente favorito neste jogo. E a Encarnação, como é que estás a ver a próxima jornada? Olha, depois da explicação bem pormenorizada do Luís, concordo em pleno. Destacar 2 jogos, que são aqueles que são mais mediáticos, como é óbvio. Um deles é o Imortal com o Portimonense, um jogo em que, como o Luís disse muito bem, poderá-se daqui escrever aquilo que será a equipa que irá terminar em primeiro lugar. É um derby, é um jogo que irá ser, sem dúvida, equilibrado, como aconteceu na primeira volta, 1-1, mas sem dúvida que em Albufeira irá-se assistir, acima de tudo, a um grande espetáculo de futebol. Depois, o Ferreiras, 11 Esperanças. O Ferreiras, e como o Luís disse muito bem, que vem do empate nos Vercanos, frente à formação do Olharense 1912, e os 11 Esperanças que quer limpar a imagem que deixou, se é permitido, e quando digo a imagem que limpou, que deixou, aliás, não quer dizer que tenha jogado mal, muito pelo contrário, mas se vem de uma derrota é óbvio que o jogo a seguir é sempre o mais importante e uma vitória é aquilo que a equipa vai ansiar de certeza. Como tal, são estes 2 para mim os jogos que poderão suscitar mais perspectivas e levar mais pessoas a ir vê-los, como é óbvio, porque são sem dúvida, na minha modesta opinião, mais uma vez, os 2 jogos de cartaz desta 19ª jornada da primeira divisão distrital. Ora, aí está. E a Encarnação, vamos agora para o CP. E na 18ª jornada da Série D, o Loutano continua em grande, enquanto o Monca e o Lagoa estão a escorregar. O Loutano de Filipe Isidoro venceu por 2-0 na visita ao Sintrense e vai na 5ª vitória nos últimos 6 jogos, pulando para o pódio. No capitão Josino Costa, o Lagoa de Roberto Alberto e o Monca de José Bizarro anularam-se e escorregaram na tabela classificativa. E na próxima jornada o Monca vai receber o líder Amora. Como é que estás a ver este CP? Olha, parece que o Loutano nos ia ouvindo e nos vai vendo aqui os nossos programas, como é óbvio. Efetivamente a equipa tem dado uma resposta muito positiva nestes últimos encontros. A equipa voltou de novo ali a reaparecer já nos lugares praticamente que poderão dar acesso a disputar depois a pulo para a Liga 3. O certo é que este Loutano parece que não quer vergar de alguma forma mais daqui para a frente. É uma equipa que tem estado a somar vitórias em campos complicados, como foi agora frente ao Sintrense, e logo por 2-0, e sem dúvida a colocar aqui um ponto de ordem à mesa e a dizer que contem connosco, porque nós queremos ir lá, nós queremos ir ao lugar que dá acesso e para depois podermos estar na Liga 3. Já que no que diz respeito ao Lagoa Moncarapachense,
É óbvio que este empate serve muito melhor as pretensões da equipa de Lagoa do que do próprio Monca, mas segundo sei, segundo disseram, acabou por ser um jogo interessante, um jogo equilibrado, com várias oportunidades de golos para ambas as equipas, provavelmente aí este resultado ter espelhado um pouco aquilo que, como terminou, empatado a 0 bolas. E disseste muito bem, quem poderá aproveitar esta deslocação da Amora a Moncarapaz é provavelmente o Loutano, já que a formação de Lolé vai receber o Estrela da Amadora B, e que, sem dúvida, poderá beneficiar deste encontro, que é, pelo que me apercebi, pelo que me dá a ver, o jogo cabeça de cartaz desta 19ª jornada do Campeonato de Portugal Série D. Já a equipa do Lagoa viaja até ao Comércio e Indústria, uma equipa que está ali diretamente a lutar com ela, está nada mais, nada menos a 3 pontos da formação de Lagoa, e é óbvio que um resultado positivo já é muito bom para a equipa algarvia, e esperemos que efetivamente o próximo fim de semana possamos depois vir aqui a falar do êxito das equipas algarvias nesta jornada, que esperemos que sejam todas elas consagradas com vitória. E Mister, 18ª jornada, como é que viu? Bom, o Carlos Encarnação já deu aqui uma pincelada espetacular, já desenvolveu aqui muito bem os temas, eu vou só aqui acrescentar um pouquinho. O Lagoa Moncarapachense, o único resultado que não interessou aqui neste caso foi ao Monca. O Lagoa fez o seu trabalho de casa, com uma equipa com um orçamento completamente diferente do Moncarapachense e com os objetivos muito diferentes. O Lagoa, para a manutenção, o Moncarapachense a fazer tudo para ir à outra fase, para poder ir à Liga 3. Portanto, um resultado excelente para o Lagoa e um resultado menos bom para o Moncarapachense, que vem marcando passo aqui sensivelmente há 3 jogos. Se interessa o Loutano, aqui tem que dar muito e bem os parabéns ao Loutano, como o Carlos diz, ouvir-nos com certeza, e tem arrepiado caminho e tem feito aqui uns resultados. Este tem Sintra ganhado 2-0, não é fácil, o Sintra estava lá em cima, e é uma equipa que também é candidata a passar à outra fase. Na 19ª jornada, o Loutano Estrela da Amadora, o Loutano tem tudo para levar de vencido o Estrela da Amadora, porque joga em casa. O Comércio Indústria Lagoa, aqui só que vai buscar pontos ao Comércio Indústria já é excelente, e aqui a tarefa mais difícil, joga em casa, talvez querendo virar esta fase que tem vindo a fazer uns resultados menos positivos. Se ganhar ao Amora, o primeiro é excelente e é relançar tudo de novo. Bem, e Mister, vamos saltar para a segunda liga e para a 21ª jornada. O Portimonense, depois de 4 vitórias em 5 jogos, voltou a cair ao 6º jogo, com uma derrota por 2-0 na visita ao Marítimo. Mantém o 11º lugar e Ricardo Pessoa é o treinador do mês de janeiro. Na próxima jornada vai receber o Torriense, que tem mais 6 pontos. Como é que está a ver o Portimonense, o momento do Portimonense? Para aquilo que nós temos a ver, é uma equipa que no fim de se equilibrar aqui no meio da tabela e ficar mais tranquila em termos no que é a sua estabilidade emocional, não consegue ter o mesmo rendimento fora de casa, consegue em casa. Todos nós sabemos que jogar nos Barreiros é difícil. O Marítimo mudou de treinador há pouco tempo. O treinador, quando as 2 primeiras jornadas, tem sempre tendência a ter um rendimento muito melhor em termos emocionais das suas equipas, a perder lá, mas a ficar minimamente ali no meio da tabela, como disse muito bem, em 11º lugar com 26 pontos, até a 8 da linha d'água e a 11 pontos do primeiro, portanto ainda está aqui numa fase bastante estável. Neste próximo jogo, Portimonense-Torriense, é um jogo direto, em que a responsabilidade cai toda e o favoritismo cai todo sobre o Portimonense, ganhando em casa, abre aqui perspectivas para poder sonhar com outros patamares. E a Encarnação, como é que viste o Portimonense? Ou como estás a ver o Portimonense?
Olha, felicitar o Portimonense pelo prémio que foi atribuído ao seu treinador, sem dúvida merecido pelo caminho que o Portimonense vem fazendo ao longo das últimas jornadas. Perdeu nos Barreiros, o Luís disse, e é verdade, só quem ainda não lá foi como espectador, ou como treinador, ou como jogador, não conhece e nem sabe as dificuldades que é jogar naquele campo, e como é óbvio, frente a um Marítimo que também está um pouco galvanizado com a recente entrada do novo treinador, e que tem vindo também a querer de alguma forma fugir dos lugares que dão acesso quer à liguilha, quer também depois à despromoção à Liga 3. O certo é que este Portimonense está numa fase de ascensão, mas este jogo com o Torreirense é de veras importante, porque há que relembrar que está a 8 pontos, como disse o Luís muito bem, da chamada linha d'água, está lá o Futebol Clube do Porto B. E estas equipas B, quer do Sporting, quer do Benfica, quer do Porto, na devida altura e quando precisam de safar de algumas situações menos impróprias, começam a colocar os jogadores da equipa principal e, como é óbvio, quer a qualidade, quer o rendimento, quer a forma de jogarem, são completamente diferentes de uma segunda liga ou de um campeonato de Portugal, ou whatever. Portanto, este jogo com o Torreirense é, na minha opinião, importante para o Portimonense, em que a vitória, e caso aconteça, poderá dar assim um passo já gigantesco no que diz respeito a esses lugares que dão acesso à liguilha ou à descida. Mas, como é óbvio, há que ganhar, há que continuar nesse caminho que o Portimonense vinha a fazer, e ainda mais no seu estádio, perante o seu público. É óbvio que o Portimonense quererá ganhar e esperemos que consiga ficar com os 3 pontos em Portimão. Bem, e Encarnação, vamos para a Primeira Liga e para a 21ª jornada. O Farense voltou a reprovar nos testes de jogar e a ganhar no São Luís, ao perder por 2-0 na recepção do Nacional. Resultado que levou o Mr. José Marreco a lembrar que o lugar está sempre à disposição, mas com a administração do Farense a lembrar que é ele o treinador. Na próxima jornada, o Farense recebe o Porto no Estádio Algarve. Como é que estás a ver o Farense? Em relação ao treinador, está com as malas sempre feitas. Qualquer treinador, seja ele qual for, tem que estar sempre preparado de alguma forma, quer ganhe, quer perca, de sair, ou de ser convidado a sair, ou de provavelmente não contarem com ele. O certo é que o Farense não fez um jogo muito conseguido, mas deixa-me dizer, houve algo que me deixou bem impressionado. O Rony Lopes e o Supa, o Zé Carlos, aliás, já vinha a jogar, e o Samuel, que entrou depois. Portanto, mostra que o Farense tem, agora sim, muito mais capacidade e muito mais qualidade que tinha anteriormente. O que não deu, de alguma forma, para conseguir levar, quanto a mim, e permitem-me a expressão, ou desculpem-me a expressão, a pior equipa que eu vi jogar este ano no Estádio São Luís. Aliás, nem foi uma equipa que veio a Faro para o ponto, veio para o antijogo, e a dada altura deve-se ter apercebido de alguma forma que se calhar conseguia mais do que aquilo que pretendia, que era um ponto. E como é óbvio, aquele desvaneio do Elvis Baldé, que na minha modesta opinião, e no sítio onde eu estava, perante todos os nossos colegas da comunicação social, também fomos unânimes em dizê-lo, é um vermelho forçadíssimo. Um amarelo justificava-se. O vermelho, na minha modesta opinião, e digo isto em relação ao Baldé, e digo isto em relação a qualquer jogador naquela situação. Mas o árbitro optou por mostrar o cartão vermelho, e logicamente que aí o ascendente que o Farense tinha, de alguma forma, sobre o Nacional, acabou por cair por água abaixo, como costuma dizer. E o Farense nunca mais se conseguiu encontrar de alguma forma para poder contrariar, em que há um jogador que faz 2 golos, que desde que chegou a Portugal, ao Nacional, e já está, penso que há algumas épocas, é o 3º golo que faz. Portanto, isso espelha um pouco aquilo que, efetivamente, o Nacional se deparou a dada altura e acreditou que era possível fazer, não tirando o mérito, como é óbvio, porque uma equipa que chega a Faro e marca 2 golos e vence a partida, é óbvio que não podemos dar desmérito, pelo contrário. Mas em relação ao Farense, é como eu digo,
não foi um jogo muito bem conseguido, é verdade. O Farense, com a entrada principalmente depois do Yusupa para a frente de ataque, criou uma mão cheia de oportunidades e que o guarda-redes, como é óbvio, brilhou ao seu mais alto nível e também está lá para isso, e evitou que o Farense conseguisse de alguma forma marcar e aí sim tentar de novo discutir o jogo. Não o conseguiu, perdeu, e como é óbvio, penso que não será pelo Tosé Marreco que a situação poderia ficar melhor ou pior, pelo contrário, não nos podemos esquecer que o Farense à sexta jornada tinha 0 pontos, o Farense neste momento tem 15 pontos, o certo é, poderia ter mais, é óbvio, como poderia ter mais do Sporting, como poderia ter mais do Benfica, como poderia ter mais do Guimarães, o Braga e por aí adiante, mas o certo é que há jogos e jogos e efetivamente não aconteceu. Já sobre o próximo jogo, frente ao Futebol Clube do Porto, no estádio Algarve, é um jogo em que efetivamente todos os jogadores gostam de jogar, todos os treinadores gostam de treinar, principalmente quando é contra estas equipas chamadas as grandes do futebol português, mas também dizer que este Porto, e pelo que eu tenho visto ao longo desta época, e mesmo com a chegada do novo treinador, não é uma equipa que poderá, de alguma forma, chegar ao estádio Algarve e, de um momento para o outro, golear o Farense, muito pelo contrário. E digo isto por aquilo que tenho visto o Porto. Basta ver o último Sporting, o Porto Sporting, e efetivamente, se o Sporting, a dada altura, não lhe dá na telha em baixar as suas linhas, em mandar recuar as suas linhas e colocar mais um quinto elemento na defesa, penso que o resultado poderia ser outro. O Farense será, como é óbvio, e qualquer treinador o faz, é estudar bem o Porto, ver onde é que o Porto tem as suas fraquezas e aproveitar para poder, de alguma forma, conquistar pontos. Sabemos que é difícil, é complicado, mas, na minha modesta opinião, não é impossível, como também não é impossível o Farense safar-se da descida de divisão automática. Muito bem, e Mr. Luís Moreira, como é que está a ver ou viu o Farense? Para que nós não pudéssemos já ansiar e que não tivéssemos falado aqui que este jogo com o Nacional que era um jogo muito importante. Não é o último jogo, não é esta a última oportunidade que o Farense tem de se redimir ou se equilibrar, mas adivinhava-se aqui que o Farense pudesse aqui somar 3 pontos e neste momento respirava de uma maneira diferente. O Encarnação disse aí muito bem, nós temos vindo a falar, quando se está nesta fase, quando está nesta situação da tabela lá em baixo, as equipas criam uma ansiedade enorme que depois, por vezes dentro do campo, os jogadores, por este ou por aquele motivo, não conseguem controlar e acontece essas situações menos positivas, como a expulsão do Valdé. O Encarnação, eu não vi o jogo todo, vi só aos bocadinhos, que podia ser amarelo, mas pronto, o homem deu vermelho e então o que é que vai acontecer? Criou o Farense ficar já com 10 e a dificultar bastante as tarefas. Em relação aos reforços que vieram, vêm trazer alguma qualidade, mas temos que aqui dar uma nota que é o seguinte, são reforços que nas equipas onde estavam também não vinham a jogar regularmente e não têm aquela intensidade que o Farense neste momento precisa. Espero que daqui agora mais de uma semana ou duas, alguns treinos, estes jogadores possam ter um pouquinho mais de intensidade de jogo e então poder ajudar o Farense nesta fase menos boa, que eu penso que mais tarde ou mais cedo vai sair daí e o Farense não vai descer de divisão. Em relação ao jogo com o Porto, estou completamente de acordo com a Encarnação. Este Porto não é um Porto dos outros anos, é um Porto intermitente, é um Porto que tem muitas... aliás, já reparei que este Porto, o Tosé é que é a pessoa indicada para depois definir a estratégia em relação ao Porto, mas é só preciso não entrar nas picardias. Este Porto já começou a entrar nas picardias, tem um ponta de lança que dá porrada em tudo em que vê, nos centrais, em toda a gente, cria problemas, portanto é só ter calma, controle emocional, portanto que este Porto, sendo bem enervado, com uma ansiedade enorme e não marcar muito cedo, o Farense pode ganhar muito bem este Porto neste ano, como ele está a jogar, portanto nem é nada do outro mundo ganhar no estádio do Algarve a este Porto e somar os 3 pontos, aqueles que podia ter ganho com o Nacional, somar com o Porto. Bem, e chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.